Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Conhecendo os 3 tipos de cliente para você poder vender mais. Eu sou a Valesca D'Angelo da Divino Arranjo, sou especialista em vendas e quero te ajudar a vender cada vez mais. Seja produto, serviço, seja você uma aspirante que esteja aí começando a querer empreender, seja uma pessoa que de repente já tem algum negócio físico online, ou se você já tem sucesso e está querendo crescer ainda mais, é muito importante que você conheça os 3 tipos de clientes e saiba como usufruir de cada um deles. Esse é o nosso objetivo, ok? Então, anota aí, nós temos 3 tipos de clientes. 3, anota. Nós temos o cliente que elogia, nós temos o cliente que não diz nada e nós temos o cliente que reclama, ok? Fala pra mim aí, escreve aí quais são os 3 tipos de clientes que nós temos. Escreve aqui pra mim. O cliente que elogia, o cliente que não diz nada e o cliente que reclama, ok? Eu fiz uma enquetezinha e perguntei qual é o cliente mais importante para você. Qual é o cliente mais importante para você? A amiga aqui escreveu que tem os 3 e eu quero dizer que todo mundo tem os 3 clientes. Todas as pessoas. É lógico que nós temos os 3 clientes em proporções diferentes, tá bom? Todo mundo tem os 3 clientes em proporções diferentes. E é exatamente aí que nós vamos buscar o equilíbrio, tá? Mas os 3 têm a sua importância. Eu fiz aqui uma enquete e perguntei qual é dos 3 clientes que você acha que é o mais importante. E nessa enquete, 43% das pessoas que responderam disseram que o mais importante é o cliente que te elogia. 19% me falaram que o mais importante é o cliente que não fala nada. E 38% das respostas falaram que o mais importante é o cliente que reclama. E eu quero falar para você, eu já até falei algumas vezes a respeito da importância do cliente que reclama. Mas hoje eu quero falar para você que tem os 3 clientes e quero afirmar que todas as pessoas têm os 3 clientes, que todos eles são importantes em alguma área do nosso negócio. Cada um deles tem uma importância dentro de uma determinada área do nosso negócio. E tem um deles que vai fazer com que o seu negócio melhore. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? Tem muita gente que, já sabe que eu gosto muito do cliente que reclama. Eu gosto hoje, Porque quando eu não sabia o que essa reclamação poderia gerar no meu negócio, eu desprezava. Assim como a maioria de vocês. Mas antes de falar do cliente que reclama, como um cliente que pode mudar o seu negócio, eu quero falar primeiro do cliente que elogia. Olha só, o cliente que elogia, ele é um cliente importante. Porém, nós não devemos acreditar que o que ele está falando é 100% verdade. Primeira coisa que você precisa que fique claro para você é que cliente é a pessoa que compra. Se você está recebendo elogio dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, de pessoas do seu convívio, não atribua isso como qualificação para que você venda algo, porque eles não são clientes. Muitas vezes eles estão ali elogiando a sua iniciativa, o seu trabalho, o seu esforço, o seu empenho, a sua atitude, mas não necessariamente que eles realmente acreditam que aquilo tenha valor de transformação em alguma área na vida deles. Afinal de contas, eles são simpatizantes da sua pessoa. Então, não se engane com elogios. Elogios
não farão de você uma empreendedora, uma empresária de sucesso. Muitas vezes eles vão te deixar acreditar numa mentira. Quantas pessoas começaram os seus negócios debaixo de uma inverdade? Por exemplo, nossa, você faz isso tão bem, por que você não vende? Você trabalha com tanto amor, por que você não vende? Nossa, se você colocasse isso aí para vender, você venderia que nem água. São elogios de pessoas que te querem bem, mas não devem ser parâmetros para você começar o seu negócio e nem tampouco para você começar a vender só pelo simples fato de que muitas pessoas te elogiam. Então preste atenção, elogio de pessoas que não compram, não contam. Olha só, até rimou, né? Elogio de pessoas que não compram, não contam, tá bom? Qual é o elogio que conta? O elogio que conta é o elogio do cliente que pagou. Só que o elogio do cliente que pagou, ele vai gerar em você, presta atenção, uma melhora na sua autoestima, ele vai te encorajar, ele vai te motivar. Só que ele pode ser muito enganoso. Porque se você acreditar que você é boa pra caramba, que o que você faz é maravilhoso demais, é altamente perfeito, é absurdamente magnífico, você tende a se ensoberbecer e isso vai fazer com que você não tenha inclinação para estudar, para melhorar, para aprender coisas que neste momento você não sabe, mas você acha que porque alguém te elogiou, você não precisa. Inúmeras vezes eu tenho lidado com pessoas, milhares na verdade de vezes, que vêm sempre com o mesmo discurso. Mas o que eu faço é tão bom, todo mundo elogia. Mas eu tenho 5 clientes que me amam. Mas e isso não é parâmetro para o seu crescimento. E se você acreditar nisso e ficar apegada a isso, você não vai crescer. Crescimento, ele vem com vendas. E o elogio excessivo de alguns clientes, porque nós temos clientes que são fãs. E tá tudo bem, isso é muito bom para a nossa autoestima. É muito bom que você seja motivada a continuar. É muito bom ser elogiada, é muito bom se sentir especial. Mas isso não pode ser parâmetro para você dar o seu próximo passo e nem tampouco para você não dar o seu próximo passo. Tem muita gente que acha que é tão bom, tão bom, tão bom que não precisa aprender a vender, por exemplo. Tem gente que acha que é tão bom, tão bom, tão bom que não precisa postar, por exemplo. Tem gente que acha que é tão bom, tão bom, tão bom que não precisa fazer nenhuma propaganda. As pessoas vão brotar na sua porta pedindo para comprar. Então, não se engane. O elogio serve para uma única coisa, te motivar. Mas ele pode ser uma armadilha para que você se ensoberbeça e não estude, não melhore o seu produto, não melhore a sua entrega e fique sentado em cima do seu rabo esperando a próxima venda acontecer, que geralmente não acontece. E aí você fala, mas meu Deus, mês passado todo mundo elogiou, eu até fiz venda e esse mês ninguém apareceu, não comprei, não vendi. Entende? Então, é sobre isso. Para que serve o cliente que elogia? Para te motivar. Mas isso não deve ser parâmetro nenhum, além de te deixar feliz. Você precisa do próximo passo, ok? Quem aí gosta de elogio de cliente? Seja sincera. Eu adoro. Eu adoro o elogio do cliente. Não é? Quem adora o elogio do cliente? Não é delícia? Inclusive, dentro
Por exemplo, eu tenho um curso chamado Venda Sem Limites. Dentro do Venda Sem Limites, eu tenho lá uma parte onde eu falo, ó, você precisa captar os elogios como provas sociais. Porque não é você falando de você, é outra pessoa falando de você. Quando outra pessoa fala de você, que é cliente, você pode mostrar isso para os seus outros clientes e isso vai gerar credibilidade. Outra pessoa falando de você é muito mais forte do que você falando de você. Então você pode usar o elogio do cliente como prova social para gerar credibilidade diante de quem ainda não comprou de você, ok? Só que isso é um outro assunto. Eu separei aqui, ó, um versículo muito poderoso que vai te dar uma ideia de como o elogio pode ser um veneno se você acreditar que você é boa mesmo, tá? Ah, mas Valesca, então eu não tenho que me sentir? Tem, mas dentro de um certo limite, daqui a pouco a gente vai passar para esse ponto. Olha só, Provérbios 28, 26 diz assim, ó, Provérbios 28, capítulo 28, versículo 26 diz assim, ó, o que confia no seu próprio coração é insensato, é louco, tá? Mas o que anda sabiamente é livre. Vou repetir. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, é louco. Mas o que anda sabiamente será livre. Tem muita gente presa na ideia de que eu sou tão boa, porque eu sou tão elogiada, eu sou tão boa que eu não preciso melhorar. Se você acreditar que você é extraordinária demais, acredita em mim, você já começou a cair. Ninguém é bom o suficiente o tempo todo, ninguém é bom ao ponto de não precisar melhorar. E a maior prova disso é o próximo cliente que nós vamos falar. Quem aqui já vendeu para alguém que não falou mais com você? Você vendeu para uma pessoa, a pessoa recebeu e desapareceu. O nosso segundo cliente é o cliente que não fala nada. Quem aqui já fez aquela venda para a pessoa, ela recebeu, ela nunca mais apareceu. Ela não falou nada. Nada. Ela desapareceu. Este cliente é muito importante. Esse cliente é muito importante. O que ele diz para você? O que ele diz para você? Ele diz para você o seguinte: eu comprei algo de você que não significou nada para mim. Portanto, eu não vou comprar de novo. O cliente que não fala nada pode estar falando isso nas entrelinhas. Ou ele pode estar falando, eu estou muito ocupado, não tenho tempo para você. Não necessariamente ele não tenha gostado. Quando o cliente não fala nada, pode significar muitas coisas. Inclusive o fato dele não ter gostado e de nunca mais comprar de você. Então, o cliente que não fala nada é o cliente perigoso, que pode estar indicando que o seu atendimento não é bom, que o seu produto não é bom. Ele pode estar indicando uma insatisfação oculta. E você talvez pode estar ensoberbecida, achando que porque alguns te elogiaram, se este não te elogiou, o problema está nele e não em você. Mas não se esqueça, você tem clientes fãs que você pode até errar com eles, que eles vão te perdoar. Mas o cliente que não fala nada, se você comparar aos que te elogiam, você pode interpretar
esse cliente de uma forma errada. Do tipo, ah, eu fiz tudo certo. Se ele não me respondeu, o problema é dele. Não, o problema é seu. Por que o problema é seu? Porque se de alguma forma você não atendeu a expectativa dele, você não sabe o motivo pelo qual ele não te deu nenhum feedback. Você pode ter um erro oculto, um problema oculto dentro do seu negócio que vai minar o seu crescimento. Então, se você tem uma recorrência de clientes que não te dão feedback, é muito importante que você comece um processo de perguntar para estes clientes como é que foi a experiência dele com você. Existem várias formas de fazer isso. E você pode fazer uma pergunta, você pode gerar uma enquete, você pode mandar para ele um formulário, mas é muito importante que você peça para esse cliente falar para você como é que foi a experiência dele com você. Observe quais pontos ele vai mencionar, para que você de repente possa arrumar, melhorar algum ponto cego que seja capaz de não mais ter um cliente que compra uma única vez e desaparece e inverta essa situação para um cliente que compra múltiplas vezes. Cliente feliz compra mais. Cliente feliz indica. Cliente feliz vira um promotor do seu próprio negócio. Se o cliente não te dá nenhum feedback, pode ser que exista um problema oculto no seu negócio, no seu atendimento, no seu produto, no seu serviço ou na sua entrega. E você não está sabendo, e pior, está achando, por causa dos elogios, que o problema não está em você, está perdendo dinheiro. Presta atenção, as pessoas, elas são diferentes. Cada cliente, ele pensa e age de forma diferente. Aquilo que para uma pessoa não tem significância nenhuma, para outra vai ter. E você, como uma empreendedora, empresária, como uma vendedora, precisa estar atenta de forma muito sábia e não orgulhosa, achando que você já sabe tudo. Porque o ser humano é uma caixinha cheia de emoções diferentes. Por exemplo, eu não sou uma pessoa altamente emotiva. Eu não sou. Eu sou uma cliente que, quando eu gosto de alguma coisa, eu compro várias e várias vezes. Mas eu não sou de ficar perguntando. Eu não sou de ficar mandando 1000 elogios. Eu não sou esse tipo de cliente. Porém, toda vez que eu gosto, eu compro e recompro. Ok, olha só. Se eu não gosto, eu sou o tipo de cliente que eu não falo nada, eu não reclamo. Mas eu nunca mais volto naquele lugar, eu nunca mais compro ali. Eu não sou do tipo de cliente que peço dinheiro de volta, que reclamo para dar uma dica, uma crítica construtiva. Eu nunca mais volto. Se quem está vendendo para mim percebe que eu não volto, se ela entrar em contato comigo e me perguntar, eu falo. Olha, sabe o que é? É que assim para mim não foi bom. Então, quando você fizer a pergunta para o seu cliente e o seu cliente responder, ouça a crítica dele. Então, nós vamos para o nosso terceiro tipo de cliente. Então, o primeiro tipo de cliente só nos motiva, só enche a nossa bola,
mas é perigoso porque pode nos deixar orgulhosas e cegas. O nosso segundo cliente é o cliente que não fala nada, que nós não podemos mais ignorar. Não ignore cliente que não fala nada. Se o cliente não fala nada, busque esse cliente para entender se ele gostou do seu produto, do seu serviço e do seu atendimento. Entenda as razões dele. Nem todo mundo tem uma razão negativa. Às vezes a pessoa simplesmente não teve tempo e tá tudo bem. O terceiro cliente. Detalhe, esse segundo cliente, ele pode revelar um problema oculto, que para você vai ser muito bom. É muito bom você saber qual é o teu problema. Então, baixa sua bola e ouça o seu cliente, que é aquele que compra e deixa com que o seu negócio, e permite com que o seu negócio cresça cada vez mais, ok? Teu cliente é a coisa mais importante que tem no teu negócio. Nosso terceiro cliente, o cliente que reclama. Quem gosta de verdade, quem gosta de uma reclamação? Quem gosta de um cliente que liga, manda mensagem, e-mail, reclamando? Seja sincera, eu não gosto. É chato, inconveniente, doloroso, afeta a minha autoestima, machuca o meu ego. Afinal de contas, eu sou muito boa no que eu faço. Afinal de contas, eu recebo muitos elogios. Como é que alguém se atreve a reclamar daquilo que eu faço perfeitamente dentro do meu entendimento? Olha só, é assim que você pensa. Valesca, como é que você sabe que é assim que eu penso? Porque todo mundo pensa assim quando recebe uma crítica. Se crítica fosse bom, né, ninguém se ofendia. Então presta atenção, o cliente que reclama, ele vai trazer para você uma perspectiva que você ainda não tinha percebido. O cliente gente, é gente que comprou. Cliente não é curioso, palpiteiro, que vem falar bobagem. Cliente é quem comprou. Cliente é quem está passando o cartão para você, né? Te enviando um Pix. Não é palpiteiro. Tá? Então, tira os palpiteiros de lado. Sabe assim, você já recebeu crítica de quem nunca comprou nada de você? Essa crítica você pega, ó, embrulha ela, joga fora, nem responde. Porque isso é perda de tempo, tá? Mas a reclamação de quem comprou para você deve ser ouvida, porque nessa reclamação pode realmente ter algo que você esteja deixando passar e que porventura para outros clientes não fez tanta falta, mas que agora faz sentido. Então, ao invés de você ficar chateada, irritada, magoada, levar isso para o seu lado pessoal, abalar a sua autoestima, tenha a reclamação deste cliente como uma meta a ser alcançada, ok? Então, eu não sei qual reclamações você já recebeu, mas em cada uma delas, tira o seu ego de campo e entra no personagem do cliente, ou seja, se coloque no lugar daquela pessoa como cliente e entenda a demanda dela. Obviamente que tem reclamações que não tem sentido nenhum. Existem clientes sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. Quando você receber uma crítica infundada, sem noção nenhuma, agradeça pela observação, diga que isso foi essa crítica foi muito importante para você e agradeça, ponto final. Não debata, não não se justifique. Mas antes de chegar na conclusão de que aquilo é infundado,
Busque entender, estando você na pele daquele cliente, se aquilo realmente não faz sentido. Na maioria das vezes, quando um cliente reclama, existe ali uma pequena brecha no nosso atendimento, na nossa entrega, na nossa atitude que falhou. E da nossa parte, a gente sempre pensa assim, nossa, mas precisa fazer tanto escândalo só por causa disso? Entenda uma coisa, o cliente quer ser bem tratado, quer levar vantagem, quer receber o que ele comprou no tempo que foi estabelecido, quer um feedback, quer ser mimado. Isso é o cliente. O cliente é o ser mais egoísta que existe no mundo. E você resolveu vender para o cliente algo para suprir todas essas demandas de necessidade dele. Não é só a entrega do produto. Então observe esses detalhes. E atrasou um dia e a cliente já... a entrega atrasou um dia, a cliente já entrou em contato comigo brigando. Como se eu tivesse culpa que o correio atrasou um dia. Tá certo isso? Na visão do cliente, sim. Porque se você falou que o produto iria chegar no dia 10 e é dia 11 e não chegou, para o cliente você é culpado, porque você falou. Tem gente que vai fazer questão de que o sim seja sim e que o não seja não. Se isso aconteceu, entenda, traga a responsabilidade para você. Muito embora o correio seja um serviço que você adotou, a responsabilidade é sua. Então, comigo aconteceu isso inúmeras vezes no passado e nem sempre eu tive uma excelente forma de tratar o meu cliente, porque no começo a gente tem muito ego. Mas o que eu faço é muito bom. Imagina, qual o problema um dia? Quando a gente abaixa a bola, a gente então entende o problema do cliente. Às vezes o problema do cliente é emocional, ele é um cliente ansioso e hoje nós vivemos numa era de muita ansiedade. E para resolver isso, você ouve o teu cliente, se desculpa com ele, diz que você vai enviar um mimo na próxima vez, tá? Que muito embora o correio seja um serviço terceirizado, você se responsabiliza sim. Cuide da alma do seu cliente, deixe ele confortável, feliz com você. E antecipe para as próximas nunca mais acontecer. Como é que você faz isso? Quando alguém reclama, você já cria um sistema para as próximas não acontecer mais. Então aqui, o que a gente fazia? Um exemplo, estou dando um exemplo de correio, mas pode ser um monte de coisa. Quando a gente dá lá, o correio está dando 7 dias úteis para sua mercadoria chegar. Ela vai chegar no dia 10, o correio está falando, eu sempre colocava mais 2 dias. Quando eu passava a mensagem para a pessoa, eu falava assim, são 9 dias. Até 9 dias o seu produto tá aí. Então tá bom. Aí chegava no 7º dia, ela recebia antecipado e ficava feliz. Quando eu descobri que um dia era algo que deixava as clientes tristes, chateadas comigo, porque na cabeça delas não é o correio, sou eu. Quando eu descobri isso, eu mudei. Então, eu lá dentro do sistema, eu sempre acrescentava mais 2. E avisava, olha, é até tantos dias, pode chegar antes. Então, toda vez que um cliente reclamar, você vai avaliar aquilo rapidamente, dentro da sua cabeça, entendendo se aquilo é relevante de verdade para o cliente, não é para você, é para o cliente. E aí, você se desculpa, agradece pela informação,
se compromete que você vai melhorar. Se você conseguir redimir, consertar, você conserta. Se você não conseguir redimir, consertar ali na hora, você entrega algum benefício para aquele cliente, entender que ele está num lugar seguro, que você se importa com ele e você pega aquela informação e melhora o seu produto, o seu serviço, o seu atendimento, o seu pós-venda. E é isso que vai fazendo você crescer. É exatamente isso que faz com que você melhore. Diferente do cliente número 1, que só elogia. O cliente número 1 nunca vai fazer você crescer e melhorar. É muito capaz do cliente número 1 fazer com que você acredite de verdade que você não precisa de mais nada, porque você já é magnífico demais. E é por isso que você não está vendendo nada. O cliente número 2, ele pode ser aquele cliente que está indicando que você tem um problema grave. Um problema oculto que você não sabe qual é. Então é muito importante perguntar. Faça uma pesquisa. Rode sempre uma pesquisa de satisfação. E o cliente número 3 é aquele que vai sempre te impulsionar a melhorar, a crescer, inclusive a criar produtos específicos para atender a necessidade dele. Eu quero que você coloque aqui para mim quais são as reclamações mais comuns que vocês recebem dos seus clientes. Eu tenho uma pessoa que escreveu na minha enquete que nunca teve clientes que reclamou. Olha, você deve ser muito poderosa e maravilhosa, e eu acredito que até deve existir, mas eu acredito mais que você tenha poucos clientes, e é por conta de ter poucos clientes que talvez ainda não teve reclamações. Porque é impossível que um serviço ou um produto agrade todas as pessoas em todo o tempo. Então, quanto mais você crescer, mais pessoas diferentes, com expectativas diferentes, você vai atender. E isso gera reclamações. E quanto mais você tiver nessa trajetória de crescimento, mais dessas informações você vai ter para melhorar o seu produto. Agora, é importante que você observe e pegue o que é mais relevante para trazer para dentro do seu negócio e melhorar, tá bom? A amiga falou preço. Preço não é reclamação de cliente. Preço é falta de consciência do seu prospecto. Nós estamos falando de reclamação de cliente. Cliente é quem comprou. Cliente é quem comprou. Quem não comprou não é cliente. Nós estamos falando aqui de clientes, tá? Reclamação que demoro para responder é uma coisa muito importante. Olha lá, a amiga tá falando, a reclamação que demora para responder. Amiga, isso é uma coisa que você precisa melhorar no seu processo. E existem formas de você melhorar isso. Num processo onde você tem uma demanda grande de pessoas que te chamam, e você está na fase de crescimento, é muito importante você investir em algo ou alguém para começar a fazer os atendimentos. Por quê? Porque se gera insatisfação, acredita em mim, algumas pessoas vão deixar de comprar, tá? Preço não é reclamação de cliente. Cliente é aquele que comprou. Preço é uma observação de quem não sabe o valor daquilo que você vende, porque você ainda não expôs da forma correta ou na intensidade que você deveria os conteúdos para amadurecer, gerar curiosidade e desejo, tá? Como faço a pergunta do cliente que não dá um feedback? Existem muitas formas de você conversar com esse cliente que não te dá feedback. A primeira coisa é que no ato da compra, é muito importante que você já peça para esse cliente te dar um feedback assim que ele receber. Então, antes de ficar esperando que esse cliente, por livre e espontânea vontade, te responda, te dê um feedback, peça esse feedback.
Tá? Ah, todo mundo vai te responder? Não, não todo mundo, nem todo mundo vai te responder. Mas se você pedir, muitos vão te responder. E detalhe, se preciso for dar um brinde, liberar um conteúdo, liberar um e-book, alguma coisa para que essa pessoa te dê esse feedback, use dessa estratégia. Estimule essa pessoa a ser sincera com você. Então, não espere para que depois a pessoa envie espontaneamente. No ato da compra, peça. Tá? E você pode, por exemplo, criar uma pesquisa no Google Forms, uma pesquisa simples com algumas perguntas, ou até, por exemplo, naquele padrão eu esqueci o nome, acho que é NPS, né? Que é a pesquisa de satisfação do cliente, de 0 a 5 ou de 0 a 10, o quanto você indicaria o meu serviço, o meu trabalho. Existem muitas formas. E aí você pode pedir para a pessoa explicar o porquê da resposta. Leia aquilo. Pergunte, olha, eu gostaria de saber se você gostou, se você já usou, se você recebeu, se chegou tudo bem. Não existe uma fórmula, existem muitas formas de fazer. Inclusive, nós poderíamos até criar, né, um e-book com todas as formas. Quem gostaria? Quem gostaria de um e-book com todas as formas de como trazer o feedback do cliente para você melhorar o seu produto ou serviço? Isso é uma coisa que nós podemos fazer, tá? Me manda mais perguntas aqui, vou responder mais 2. Eu vou até anotar aqui, tá? Manda mais uma pergunta aqui para mim. Qual a reclamação que você tem recebido dos seus clientes? A mais comum, manda aqui para mim que eu já te mostro como é que você... Ah, olha, amiga, variedade de produtos. Ó, estão pedindo variedade de produtos. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque quem tá pedindo para você ampliar a variedade de produtos? Um exemplo, se você tem 100 clientes, você rodou uma pesquisa para saber se a maioria quer uma variedade de produtos? Porque se for uma minoria, você pode gastar muita energia para atender a demanda de poucas pessoas e desagradar o resto. Todo negócio, ele tem que ter uma essência. Quando você começa a fugir da essência por causa da minoria, você perde a sua essência, porque você começa a fazer tudo e não faz nada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual é a reclamação do seu cliente que você tem recebido com mais frequência? Minha cliente não reclamou, perguntou se eu posso pôr algum perfume nos kits. Ó, isso aí vai muito da personalidade do seu negócio, tá bom? Então, por exemplo, existem pessoas que já têm lá o seu cheirinho pessoal e vai perfume em todos os kits. Existem linhas que fazem isso e outras que não fazem, tá bom? Então, você precisa escolher a linha que você quer trabalhar. Aqui na Divino Arranjo, eu não tinha o hábito de perfumar a caixa, porque eu conheço muitas pessoas que têm alergia, que não gostam. Eu, particularmente, Valesca, não gosto, porque eu não gosto de todo o cheiro. Tem cheiro que me enjoa, tem cheiro que me deixa nauseada. Então, quando eu fazia as vendas de kits, eu não perfumava nada, ok? Então, você precisa entender qual que é a linha do seu negócio. Você não pode fazer uma alteração por causa de uma reclamação. Você precisa ver qual é o contexto
geral. Faça pesquisas. Quando eu falo reclamações, gente, eu tô falando de quantidade. Por exemplo, aqui muita gente reclama que o que eu vendo não chega na data. Isso é uma reclamação que você precisa se atentar e não terceirizar, por exemplo, a culpa para o correio. Tá? São muitas pessoas, várias pessoas. A outra amiga colocou assim, ó, aqui existe muita reclamação que eu demoro para atender. Não foi uma pessoa que reclamou, foram várias. Se várias pessoas estão reclamando que ela demora para atender, é muito possível que ela tenha um problema relacionado a isso e que isso esteja diminuindo os fechamentos dela. Então ela precisa tomar atenção nisso, ao invés de se desculpar. Não foi uma pessoa que reclamou, foram várias. Porque quando é uma pessoa que fala qualquer coisa, uma única, tá? Pode ser que aquilo seja eventual, aconteceu pontualmente. Problema, quando aparece, ele passa a ser recorrente. Até você perceber, ele tem uma recorrência. Né? Vira e mexe, alguém reclama da mesma coisa. Ok? Qual a outra? A amiga falou da variedade. É interessante para você trabalhar com variedade? Quanto isso vai te roubar de tempo e quanto isso vai te tirar da essência do seu próprio negócio? Você precisa avaliar. Outra coisa, quantas pessoas, né, vamos partir do pressuposto, de cada 100 clientes, quantas reclamaram ou pediram variedades? Se é a maioria, faz sentido, porque se não é, não saia da sua essência, você vai perder cliente, porque você vai começar a perder energia fazendo uma coisa que não era para você fazer. A amiga tá falando que tinha esse problema e agora tá numa linha só e tá vendendo mais. Entende? Então, cuidado para não querer agradar todo mundo e perder a sua essência, porque isso é gravíssimo, tá? Ah, Valesca, como é que você sabe que isso é gravíssimo? Porque eu já fiz isso. A gente tem um desejo dentro da gente de querer agradar todo mundo, mas o nosso negócio, ele tem que ter uma essência. Ele tem que ter uma personalidade, uma característica. Quando a gente começa a abrir demais, a gente perde o controle e daqui a pouco você não sabe mais quem você é, o que você vende exatamente, tá bom? Gostaram? Ó, eu vou desenvolver um e-book simples, mas muito eficiente de como é que você traz esse feedback do cliente para você. Como é que você identifica os pontos cegos do seu produto, do seu serviço e do seu atendimento para que você melhore todos esses pontos e realmente conquiste a fidelidade do cliente, que vai virar fã, que vai virar promotor do seu negócio, que vai vender o seu produto para você. Como é que o seu cliente vende o seu produto para você? Te indicando, aparecendo, comparecendo, falando bem de você, te repostando. E você só consegue esse nível quando você de fato se torna alguém interessado no bem-estar do cliente. E para você se interessar pelo bem-estar do cliente, você precisa tirar do teu coração que a crítica dele é ruim. Quando na verdade, muitas vezes a crítica dele vai apontar para você um ponto cego que você não tinha visto e que o seu ego talvez não esteja deixando você ver, porque você achava que você era boa demais para isso. Uma outra coisa, não fique emocionalmente relacionada com o modelo de mensagem que o cliente vai te passar. Gente, o cliente, você precisa pensar assim, o cliente é um ser humano. Existem vários tipos de ser humano que pensam de várias formas diferentes, que têm vidas diferentes, que têm problemas diferentes, que passam por situações diferentes, que têm experiências de vidas diferentes. Então, a forma como ele vai escrever para você não está relacionada com a raiva, o ódio que ele tem de você, mas sim com o tipo de vida que ele tem. Então, às vezes, o cliente escreve para a gente de uma forma muito ríspida. A gente lê aquilo e se ofende, fica triste, e ao invés de pegar aquilo para o nosso bem, a gente leva aquilo para a nossa alma.
Não faça isso. Lembre-se, se o teu cliente te escreveu de forma ríspida, de forma ameaçadora, de forma intimidadora, de forma ofensiva, não importa. Filtre isso, entendendo que cada um só pode dar aquilo que tem. E se aquele cliente está te tratando daquela forma, acredite, ele é tratado daquela forma por outras pessoas também. É a experiência de vida que ele tem. Então, tome para você um tratamento premium para todas as pessoas. Não importa como essa pessoa escreva para você, você mantenha a educação, sem cinismo, mantenha a gentileza, sem cinismo, tá? Sem querer revidar. Ouça aquela pessoa, você vai ver que quando você baixa a guarda, muitas vezes essa pessoa também abaixa a guarda dela, porque às vezes as experiências que ela teve com outras compras, com a vida, com a família, com os pais, com outro emprego, com o mundo, é uma experiência ruim. E ela acredita que todo mundo é ruim. Então ela trata você como o mundo a trata. Não tome isso como verdade. Porque o que mais vejo são empreendedoras levando todos esses tipos de críticas para a sua alma, quando na verdade você não é assim. Quando você leva críticas para a sua alma, você acaba tendo vontade de parar. Toda vez que alguém te critica, te fala, te reclama de uma forma muito ofensiva, você tem vontade de parar. Eu também tinha. Quando alguém falava mal, me xingava ou reclamava de um jeito como se eu realmente tivesse culpa e eu achava que eu não tinha, o desejo que eu tinha era de parar. Por quê? Porque eu já estava fazendo aquilo de um jeito tão especial e a pessoa não conseguia ver. Sim, as pessoas não conseguem ver, porque elas só enxergam da forma que elas foram criadas, tratadas e vivem. Então, seja sábia. Tenha um filtro. O cliente te mandou uma reclamação, aquilo foi agressivo, foi ofensivo. Filtre e lembre, por trás daquelas palavras tem alguém doente, machucado, irritado, magoado, e não é com você. Não é com você. E a forma dela de tratar só mostra o quanto ela precisa ser cuidada. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, tudo bem, mas você quer vender para ela e o que você vende para ela, seja produto ou serviço, deve ter o objetivo de melhorar a vida dela em algum ponto. E se você macular isso com rispidez, você quebra o encantamento dessa pessoa ter você como alguém que ela vai comprar novamente e vai te indicar. Tenha na sua mente todos os dias o que você vende, seja produto ou serviço, artesanato ou produto já manufaturado, não interessa. O objetivo de você vender algo, ele tem que ser sempre melhorar a vida de quem está comprando. Deixar a vida de quem está comprando melhor de alguma forma, seja fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Você precisa ter isso de forma muito clara. E se você macular isso com uma resposta à altura, com uma agressividade ou com uma soberba da qual você acha que você não tem culpa, você já é a melhor, você quebra essa experiência do cliente. Esse cliente não volta mais. E você falar que você não precisa desse cliente para sobreviver é um grande engano, porque o que nós mais temos no mercado são clientes doentes. São clientes que precisam do que a gente tem. São clientes com a alma ferida. São clientes com as emoções abaladas. São clientes que tiveram experiências no passado ruins. São clientes que precisam do que nós somos, do que nós temos, do que nós oferecemos, do que nós podemos ofertar. Então tenha em mente que entender do ser humano vai te dar sabedoria de como é que você trata essas pessoas, a
escolhe as suas demandas e transforma isso em dinheiro para o seu bolso. Ficou claro? Eu quero saber, ficou claro para você? Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que você vai ter que engolir o seu ego todos os dias. Às vezes você vai, né, ter que tomar água para o sapo descer, respirar e continuar. Só que isso é o que vai forjar em você o caráter de uma empresária de sucesso. A empresária de sucesso não é aquela que vai para cima de todo mundo e é boa. A empresária de sucesso é a empresária sábia. Aquela que aprende com a crítica e que não se deixa levar pelo elogio. Essa empresária talvez não ganhe fortunas no início, mas ela vai ganhar credibilidade, vai crescer e em algum tempo ela vai se tornar uma referência. Acredita em mim, esse é o caminho e eu sei disso porque eu já fui a empresária, a empreendedora que achava que sabia tudo, que fazia muito bem, que não precisava de repreensão, que as críticas eram inúteis e que as pessoas não tinham razão e que eu que tinha razão. Eu já passei por isso. Eu tenho 12 anos no mercado. Eu sei exatamente como você pensa, porque eu pensava exatamente assim. E quando eu comecei a mudar a forma de pensar, quando eu comecei a entender da cabeça da pessoa, as coisas começaram a mudar. Isso é vender. Vender é servir primeiro. E se você não serve para o seu cliente, ele simplesmente te joga fora. E acredite em mim, você precisa de cada cliente que entre em contato com você. Fechou? Combinado? Então tá bom. Pessoal do YouTube, um beijo para vocês.